Sejam bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria falar convosco de 3 temas. Queria falar da política de habitação e do anúncio que foi feito, pelo Governo. Depois queria falar convosco da Igreja, qual foi o comportamento da Igreja face à pedofilia e compará-lo com o que foi o comportamento do PS face à pedofilia. E depois, por fim, muito rapidamente, queria também falar do problema dos migrantes em Portugal, ou não do problema dos migrantes, mas da questão dos migrantes em Portugal. Indo primeiro ao anúncio que foi feito sobre a política de habitação. Pois bem, eu acredito que os resultados que vai haver dessa política serão contrários àquilo que são os resultados que se pretendem com essa política. Porque assim, o PS acredita muito no pensamento mágico, ou seja, se eu disser uma coisa, essa coisa vai acontecer. Ou seja, se eu disser que cada português vai ganhar 10 mil euros, cada português não vai ganhar 10 mil euros, porque a nossa economia não suporta que o português vai ganhar 10 mil euros. Se eu disser que as pessoas vão pôr as casas no mercado de arrendamento, se não houver condições para as pessoas porem as casas no mercado de arrendamento, as pessoas vão dar todas as voltas possíveis para não pôr as casas no mercado de arrendamento. E, pois bem, eu acredito que os agentes económicos são tendencialmente agentes racionais. Se nós pensarmos nos investidores, os investidores, depois de ouvirem o discurso do Governo e as medidas do Governo, a vontade deles foi, eles estão ou seja, qual é que terá sido o pensamento deles? Foi pensar, eles estão a criar ótimas condições para eu investir em casas para arrendar, portanto eu vou injetar oferta no mercado, ou vão dizer assim, epá, isto ninguém se entende, isto eles mandam ideias para o ar sem estarem legisladas nem nada, eu não posso ter confiança em leis que estão constantemente a mudar. Por exemplo, se o alojamento local funciona bem, eles caem em cima do alojamento local e taxam, portanto não existe um quadro de estabilidade e previsão, portanto eu não vou investir em casas para alugar em Portugal. Porque é assim, o investidor pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. Pode investir em casas, pode investir num fundo de ações na Suíça, pode investir em fundos imobiliários ou em casas noutros países, ou como dizia o outro, pode gastar em vinho e mulheres. Portanto, a ideia que nós temos, ou seja, o que é que eu tenho? Tenho que criar condições para que o investidor tenha vontade de investir naquilo que é socialmente mais desejável. E neste caso o que era socialmente mais desejável era que o investidor investisse em casas para alugar. Mas este pacote de medidas, em vez de fazer isto, vai fazer com que o investidor fuja de investir em casas para alugar. E depois estas coisas tipo PS, ou tipo um bocadinho Venezuela, por exemplo, vou obrigar a... As coisas podem ter até algum impacto de curto prazo, que no caso português não acredito que tenham. Ou seja, não acredito que eles consigam pôr de forma contra a vontade do proprietário as casas a alugar. Mas o que acontece é que a confiança é um bocadinho como a pasta de dentes, portanto, que está no tubo. Ou seja, pô-la cá fora é fácil, pô-la lá dentro é muito difícil. Portanto, se nós pensarmos, ao fazer isto, o que o PS faz é dar mais uma machadada naquilo que é a confiança do investidor, que é aquilo que nós necessitamos para injetar produto, neste caso casas no mercado, que façam descer os preços. Sendo que também há também uma coisa que eu quero reforçar e contra as demagogias que são muitas vezes ditas, que é assim, nem todos podemos viver na Foz do Porto, nem todos podemos viver no Chiado em Lisboa. Aquilo que agora a Ministra da Habitação disse que é cada pessoa pode viver no melhor sítio de Lisboa, isso é uma demagogia, ou seja, fisicamente não cabe. Também queria dizer outra coisa, o Estado tem um grande parque de edifícios. Antes do Estado obrigar alguém a fazer o que quer que seja, era bom que ele fosse um proprietário exemplar e que colocasse nas melhores condições no mercado o vasto património, quer do Estado Central, quer das autarquias que existe. O segundo ponto que eu queria falar convosco era da Igreja face à pedofilia. Pois bem, o que nós sabemos do relatório é que o problema é grave e extenso. Nós podemos ter algumas dúvidas sobre alguma das metodologias do relatório, ou que deram origem ao relatório, se elas foram as melhores. Mas eu não quero negar de forma alguma a gravidade do problema.
Portanto, e acredito que, sobretudo no interior e noutros sítios, que ainda continue a existir o tal véu de silêncio, o tal véu que faça com que as vítimas se sintam eles os culpados. Ok, a posição da Igreja foi abrir os arquivos, foi fazer com que tudo se torne o mais claro possível. Portanto, não sei se estão de boa vontade ou não, mas acredito que haja uma vontade na Igreja que, a partir de agora, tudo seja diferente. Quer dizer, por um lado, as vítimas já têm noção que são elas as vítimas e que se devem defender, e penso que os próprios padres também já terão mais interiorizado a ideia desse interdito. Até que mais, antigamente ia para padre muita gente quase por arrasto. Havia os seminários menores, onde os padres entravam com 10 anos e só saíam padres. Agora já nada disso existe. Atualmente quem vai para padre é um adulto que pretende ir para padre. Já não existem seminários menores. Portanto, nós acreditamos que haverá menos falsas vocações e que as pessoas que estejam na Igreja agora sejam tendencialmente cada vez mais pessoas com efetiva vocação. Portanto, a Igreja fez essa abertura. Ora bem, eu queria comparar isso do que quando houve insinuações e houve investigações judiciais que pessoas do PS estariam envolvidas em pedofilia. Ora bem, o que é que aconteceu? Ao contrário da Igreja, que pretendeu que se abrisse ao máximo, aquilo que era a alegada pedofilia que existia no PS, tivemos um primeiro-ministro, que era antigo ministro da Justiça, a manobrar para que tal não fosse investigado, e tivemos um ex-presidente da Assembleia da República a manobrar para que tal não fosse investigado. Eu falo bastante neste caso, porque para mim é um dos casos mais, gritantes, que eu acho que isto não existia num país decente. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse procurado manobrar para que não fosse investigado, ou que fosse investigado de uma certa forma, um alegado caso de pedofilia, num país decente, tinha aí acabado a sua carreira. Portanto, quero comparar. E agora vejo muitos indignados com a Igreja, e esse tipo de pessoas não se indignaram nada quando isso aconteceu. Portanto, penso que mais do que aquilo que é uma nobre solidariedade com as vítimas, naquele caso, o que muitas vezes acontece é um jacobinismo de primeira água. Por fim, queria falar um bocadinho dos migrantes. Sim, quando houve um incêndio, ou quando há o Odmira, ou quando há esse tipo de coisas, nós às vezes lembramos que temos cá migrantes. E, pois bem, eu não sei qual é a melhor forma de selecionar migrantes e escolher os migrantes que cá queremos ter. Agora, se é ter um contrato de trabalho, se é outra qualquer forma. Mas agora, há uma coisa que eu sei, que é só aquele pensamento mágico que muitas vezes existe no PS, é que acha que podemos ter portas totalmente abertas e que podemos dar condições de dignidade às pessoas. Porque assim, eu acho que para nós, enquanto país, é importantíssimo que possamos oferecer dignidade a quem escolhe estar connosco. Portanto, acho que é uma questão de brio, não tolerar que estejam 8 pessoas a viver no mesmo quarto, não tolerar que as pessoas estejam em condições menos boas. Portanto, e isto só conseguimos se tivermos critérios para cá ter as pessoas. Querer ter dignidade e querer ter livre entrada é demagogia, é aquele pensamento mágico que nós, infelizmente, tanto gostamos de ter. Era isto que eu tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana.